Você sabia que o sucesso da sua carreira depende muito menos do que você sabe e mais de como você executa as coisas no dia a dia, de pequenos detalhes que hoje eu vou te trazer nesse vídeo. Então, baseado em dados e estudos científicos, eu vou te trazer algumas estratégias que as pessoas que cresceram na carreira utilizam no dia a dia para terem mais sucesso, seja para conseguir uma vaga ou para conseguir uma promoção dentro de uma empresa que você já trabalha. A primeira estratégia que muito profissional na área de dados tem um certo bloqueio e uma resistência, principalmente quando eles entram na área, é priorizar a velocidade acima da perfeição. O que tende a acontecer? E eu falo isso por mim mesmo. Então eu saí da faculdade com aquela perfeição toda que você tinha ali 6 meses para entregar uma análise. Na hora que você entra no mercado, a situação é completamente diferente. A empresa geralmente precisa das análises e das conclusões daquelas análises todas ali e da execução já para ontem. Ou seja, o analista, cientista ou qualquer profissional daquela empresa, se ele tem velocidade acima de perfeição como um valor no dia a dia, esse profissional tem uma chance muito maior de agradar aqueles profissionais que necessitam daquela análise. E o que eu vejo acontecendo bastante é o profissional saindo daquela área mais acadêmica e trazendo aquela perfeição toda, querendo fazer uma análise mais bonita, mas no fim do dia o que acontece é, aquele profissional tem uma expectativa que as pessoas que trabalham com ele, com ela, vão ficar surpreendidas com aquela análise que aquela pessoa fez. Mas no fim do dia o que acontece é que elas vão ficar sem paciência, elas estão esperando o resultado, elas querem a coisa para ontem, elas querem um resultado que realmente faça diferença nas áreas delas. Eu sei que a gente tá acostumado com o mundo aí, se você passou por uma faculdade mais longa, você estudou alguma coisa relacionada a dados, você deve ter percebido que as coisas são muito mais lentas. O mundo acadêmico, ele tende a ser mais lento do que o mundo corporativo. E isso é um problema não só no Brasil, mas globalmente, que as faculdades em geral, elas demoram um pouco para se adaptar, ou muito, né? Eu tô pegando até leve com elas aqui, para se adaptarem na questão de velocidade das coisas e algumas outras habilidades que são necessárias no dia a dia para entregar um bom resultado ali, seja um profissional relacionado a dados, seja para engenharia, que foi o que eu estudei, e outras áreas também muita gente comenta sobre isso. Então, priorize quase sempre, se você não sabe como é que você vai fazer as coisas, priorize velocidade. E aí vai uma dica importante: comunicação entre você e o seu cliente, seja um cliente interno ou cliente externo. Essa, inclusive, é a dica número 2, que tá aí bem conectada com a primeira, porque se você tem a velocidade ideal, ou seja, mais rápido possível para entregar o que aquela empresa precisa, o que aquela pessoa, aquele cliente precisa, e você tem o ponto 2, que é uma comunicação contínua, um fluxo de feedback contínuo entre você e seu cliente, você tem praticamente aí 80% do problema resolvido. Porque se você fizer uma análise rápida e compartilhar com o seu cliente e tiver uma boa comunicação, um feedback loop aí ideal com esse cliente, rapidamente você vai saber se esse cliente está satisfeito ou não com a sua análise. E um ponto que muitos profissionais se esquecem é que a comunicação é um loop, ou seja, você tem que ser bom não só na hora de compartilhar esses dados, esses insights com esse cliente que você tem, mas você também tem que saber se comunicar da forma inversa, ou seja, como é que você se comunica com esse cliente de uma forma que você adquira ali as conclusões, o feedback desse cliente, porque nem sempre as pessoas vão te falar na velocidade que você quer para você otimizar a sua análise, ou elas vão às vezes esconder alguma coisa porque elas não têm a comunicação muito boa nesse primeiro sentido, ou seja, você tem que ser bom também para absorver o que aquela pessoa achou da análise, se está realmente resolvendo o problema. Quanto mais você conhece de negócio, quanto mais você está próximo daquela pessoa, melhor para você. Maior as chances de você ter uma boa comunicação e um bom feedback loop. Com isso, você já resolve grande parte dos problemas que estão relacionados aí com crescimento de carreira. Porque pensa só, geralmente um profissional que entra na área de dados pela primeira vez ali numa empresa, em muitos casos o cliente desse profissional vai ser o próprio chefe desse profissional, outras áreas, outras verticais daquela empresa que vão se comunicar ali com a liderança daquela empresa. Se esse profissional é capaz de ter uma boa comunicação e uma boa velocidade alinhada com os valores daquela empresa, as chances de promoção são muito maiores do que um profissional que está ali isolado, achando que a análise perfeita é o ideal para aquela empresa. E a terceira estratégia é dominar os fundamentos dos dados, até mesmo antes de começar aí a decorar a fórmula, a decorar como é que a programação funciona na área de dados. Eu comento isso aqui bastante no canal. Existe uma parte de fundamentos que pouquíssimos profissionais que trabalham com a área realmente dominam. Claro que você não tem que saber tudo sobre matemática e estatística, mas busque aí
um equilíbrio entre as coisas. Não sai aí somente aprendendo Python, R, achando que isso vai resolver sua vida. É bacana se aprender uma linguagem de programação, não é minha recomendação geralmente. Quando o pessoal entra em contato comigo perguntando o que eu aprendo primeiro, eu simplesmente respondo, na maior parte dos casos, depende do caso a caso aí, mas geralmente o que eu respondo é Excel, uma combinação de Excel, e aí que seja um básico de Excel para conseguir fazer uma análise mais básica, gerar gráficos e tudo mais, combinado com um básico de estatística, que é a parte da matemática que justamente estuda os dados. Se você tem uma combinação dessas duas coisas, você já vai ter meio caminho andado para pelo menos saber para que lado que você deveria ir como próximo passo. E aí a linguagem de programação mais complexa, como Python ou R, geralmente é utilizada para análises mais complexas, quando você tem um volume muito grande, você tem que fazer alguma coisa mais complexa que o Excel não consegue. E tá ficando cada vez mais fácil fazer as coisas no Excel, porque o Excel tá realmente ficando cada vez mais poderoso aí pelo processamento que os computadores têm. Então aproveite esse tempo que você gastaria aí aprendendo sobre uma linguagem de programação orientada a objetos, alguma coisa mais complexa, aprendendo toda essa teoria. Não tô falando pra você não aprender, mas reserve parte do seu tempo inicial também para aprender sobre estatística. E aí pouco a pouco você vai juntando as coisas todas ali, aplicando na prática ali no dia a dia o que você aprendeu na estatística, e aí você vai chegar num ponto que a parte teórica que você aprendeu da estatística, ela não pode ser aplicada tão facilmente no Excel. E aí isso daí vai te meio que forçar naturalmente a ir procurar uma linguagem mais específica para aquele problema específico que você tem. Olha o tanto que é mais natural aprender dessa forma. Eu sei que as empresas colocam aí nas vagas que elas precisam de uma linguagem determinada ali, no nível avançado, no nível básico, enfim. Mas o que eu sempre falo também é que é muito difícil a gente cobrir todos os requisitos que aquela empresa está pedindo ali. Se você cobre todos os requisitos que estão em uma determinada vaga, tem um problema errado com você na hora de aplicar naquela vaga. Pelo menos essa é a minha opinião. Talvez você esteja acima dessa vaga. Você deveria procurar uma vaga aí que tem algum desafio e que você tem que aprender alguma coisa. Porque para pensar, a gente aprende grande parte do conhecimento técnico que a gente tem no dia a dia e do não técnico também, que as empresas, muitas listam ali nas vagas, a gente aprende trabalhando. E se a empresa lista ali todas aquelas habilidades, você domina todas elas, provavelmente você não vai aprender nada naquela empresa. Teoricamente, se a gente parar pra pensar dessa forma. Não priorize somente porque a empresa tá dizendo ali. Busque uma base teórica que vai te ajudar a entender depois o que você tem que aprender e vai facilitar também o seu aprendizado das habilidades técnicas de programação lá pra frente. Estratégia número 4, desenvolva suas habilidades de vendas. Eu sei que vendas pode ser um pesadelo pra muita gente, foi pra mim por muito tempo. Eu sempre me considerei muito introvertido, tinha dificuldade de me vender, de vender as coisas, mas aí eu fui entendendo que a habilidade de me vender ou vender o produto que eu estou disponibilizando ali, que seja um vídeo aqui no YouTube ou uma análise de dados ou algum projeto que eu trabalhei em alguma empresa, tanto para a própria empresa quanto para clientes externos, isso faz toda a diferença. E quando eu falo saber se vender, não é exatamente aquele estereótipo do vendedor que a gente vê, aquela forma de se vestir e tudo mais. Tem vários pontos ali que são importantes, mas saber se vender vai ter uma coisa muito conectada com a sua própria personalidade. Para pensar um pouco, o cara aí, acho que hoje o mais rico do mundo é o Elon Musk. Se você vê ele falando, ele não é, de longe, assim, ele não é o melhor orador que existe no mundo. Então, mas ele acaba vendendo mesmo assim. Então tem alguma coisa interna ali no que ele vende, a forma que ele acredita naquilo que ele tá vendendo, que faz toda a diferença na vida dele. Ele é sim um excelente vendedor, mas isso não quer dizer que ele é um excelente orador. Eu sei que uma coisa ajuda a outra, mas procure aí no seu perfil qual que é seu estilo de vendedor, como é que você vai se vender. Porque se você não sabe se vender, não sabe vender o seu trabalho, eu sinto em lhe informar que você não vai alcançar grande coisa na sua carreira. E existem vários livros que falam sobre o assunto. Eu sempre recomendo 2 às pessoas que entram em contato comigo. Os 2 são do Dale Carnegie, que é um cara que, se você nunca leu, super recomendo. Foi um livro que mudou a minha vida. O primeiro e depois o segundo também mudou a minha vida. O primeiro deles é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um clássico. Se você não leu esse livro, leia. Se você já leu, releia, porque é um livro que faz toda a diferença, tanto na sua vida profissional quanto na pessoal. É um livro fundamental aí para qualquer área, para qualquer pessoa. E o segundo livro vai ajudar nessa parte da oratória, principalmente para você, se for como eu, que tem dificuldade ali de falar em público e tudo mais. É o livro A Arte de Falar em Público. Então é um livro que também vai te dar algumas dicas ali bem práticas de como que você pode falar em público. Então uma dica ali, ele já começa meio que o livro dando essa dica aí, que é você memorizar a primeira parte do texto. Então ao invés de você chegar lá e tentar improvisar, memoriza a primeira parte do texto e fala assim palavra por palavra. Por quê? Eu não lembro exatamente a porcentagem, mas vamos botar aí que é 80%. Cerca de 80% das vezes que as pessoas travam ali no auditório, na hora de falar em público,
elas travam no começo, elas travam ali na hora que elas, sei lá, vem uma quantidade de pessoas, ou sei lá, vem alguma coisa na cabeça da pessoa ali que ela trava. Não lembro exatamente o porquê, mas se você memoriza aquilo e passa por aquela primeira parte memorizada, o resto deslancha, o resto vai andando e você nem percebe. Então, esses 2 livros são 2 clássicos aí que eu recomendo. Existem vários outros. Se for um assunto que te interessa, deixa aí nos comentários que eu trarei com o maior prazer. Eu sei que aqui a gente fala sobre dados, mas qualquer outro assunto que seja relevante para você e possa te ajudar aí no dia a dia, coloque aí nos comentários que eu trarei com muito prazer. E a próxima estratégia é de buscar certificações profissionais. Quando eu falo isso, eu tô voltando naquele tema de alguns vídeos anteriores que eu falei sobre formação acadêmica versus fazer uma formação mais rápida. O que eu tô te falando aqui é o seguinte, até independente se você teve uma formação mais longa aí, busque essas certificações mais rápidas, de coisas específicas, de pontos específicos, de linguagens específicas, de aprendizados específicos que você precisa no momento que você tá. Tem uma certificação que é uma exceção aqui, eu falo muito sobre ela, que é a certificação da Google disponibilizada pelo Coursera. Então assim, eu falo dela inclusive porque ela é tão rápida e tão direto ao ponto, e tem tanta coisa útil na certificação, ela é tão assim enxuta e útil para um analista, cientista de dados, engenheiro de dados, que eu acabo recomendando ela várias e várias vezes aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aí na descrição o link para ela. Dá uma olhada, é bom que você tenha aí 7 dias de graça, 7 ou 14 dias, pra você ver como é que funciona e tudo, e aí você não paga nada. Dá uma olhada que essa vale a pena. Mas tirando essa, e tem uma outra da IBM também, que é muito parecida, se eu achar aqui também eu coloco na descrição. Tirando esse tipo de certificação e essas específicas aí, porque eu não vi nada no mercado tão bom quanto, tirando elas, eu focaria muito mais em certificações específicas. Você quer aprender Python e quer fazer através de curso, você pode aprender sozinho também, você pode aprender comprando um livro pela internet, tudo mais, ainda mais com a quantidade de conteúdo gratuito que existe hoje na internet, você consegue aprender praticamente qualquer coisa. Mas é o seguinte, você quer aprender através de formação? Busque uma formação de Python. Quer aprender alguma coisa de estatística? Busque uma formação de estatística, com exceção dessas coisas que eu te falei. Por quê? Uma formação mais longa e com muita coisa vai te trazer 2 problemas. Primeiro, ela é muito longa, então vai demorar para você conseguir aplicar isso na prática, principalmente se ela ocupar grande parte do seu dia. Você não vai conseguir um bom emprego se você tiver grande parte do seu dia ali estudando. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que você vai ter muita coisa ao mesmo tempo ali e você não vai estar aplicando essas coisas no dia a dia. Você concorda comigo? Se você for ali, você tá com a necessidade de aprender Python para projetos específicos que você precisaria. Você vai aprender muito mais numa formação específica do que se você tiver ali numa formação super longa de 2, 3 anos e aí você tem Python no meio ali, você vai acabar nem aprendendo direito. Em muitos momentos você vai acabar fazendo as coisas pelas coxas e é isso. Então foque nessas certificações mais curtas, mais direto ao ponto. Com exceção da Google e da IBM, eu vou deixar elas aí. A próxima estratégia é a adaptação a novas tecnologias. Então, essa adaptação ela vai ser importante por 2 fatores principais, ao meu ver. O primeiro deles, obviamente, se você aprende a utilizar uma ferramenta nova, que utiliza aí inteligência artificial, ou que seja, você vai estar à frente de outros profissionais. E além disso, geralmente, essas atualizações, essas tendências, elas ajudam a gente a ganhar tempo. Então você vai ganhar tempo, você vai ter mais tempo para executar mais coisas e isso vai te trazer uma chance maior de crescimento profissional, de entregáveis muito mais relevantes para aquela empresa que você está ou até mesmo para a sua própria empresa. Mas além disso, esse tipo de adaptação a novas tecnologias, então não preciso nem falar aqui que isso vai te ajudar também em uma empresa que está passando por uma transformação com essa tecnologia nova. Se você não souber ela, provavelmente você vai ficar por fora, você não vai nem ficar na empresa. Tirando até esses casos mais extremos, você ficar por dentro dessas atualizações, até por isso que eu te recomendo que se inscreva no canal, que é de graça, que eu trago muita informação relacionada com essas tendências aí de inteligência artificial, de outras ferramentas aí. Inclusive, se tem algum assunto mais específico, coloca aí nos comentários. Mas enfim, se você está atualizado, você vai conseguir trazer isso para a empresa e isso vai ser muito bom para puxar assunto dentro da empresa, dessa forma mesmo. Imagina então se você é a primeira pessoa que fala daquele assunto, aquela tendência dentro da empresa. Você vai conseguir ajudar muita gente, você vai conseguir assim se conectar com muita gente mesmo. E isso é muito importante, até está muito relacionado com o ponto inicial lá que a gente falou. Um exemplo, o ChatGPT hoje todo mundo praticamente já conhece. Eu fui a primeira pessoa a falar de ChatGPT com várias pessoas da empresa que eu tô hoje. Então assim, eu trouxe o assunto
falei dele várias vezes, já tava usando e ninguém nem sabia o que era o negócio, porque assim, demorou alguns meses, eu acho que os entusiastas ali acabaram entrando no começo, e eu era um deles, e aí depois disso demorou pro resto da galera começar a usar. Só que depois, cara, até hoje, tem mais de um ano que o ChatGPT agora já é modinha e tudo, já passou a modinha inclusive, o pessoal vem falar comigo pra tirar dúvida e às vezes eu nem sei resolver. Mas o que eu quero dizer é que ele me ajudou a me tornar uma certa autoridade no assunto dentro da empresa que eu tô. Então tente fazer isso, não só por esse ponto específico, mas isso acaba sendo uma consequência que vai te ajudar a não só se conectar melhor com as pessoas, mas também a se tornar uma boa autoridade naquele assunto específico. É isso daí, galera. Meu nome é Danilo. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Estamos chegando à marca de 100 mil inscritos. Muito obrigado pela confiança. Recomenda aí pros seus amigos aí que a gente tá muito perto, eu tô super ansioso pra chegar nesse número aí, pedir a plaquinha, não sei nem onde que eu coloco isso. Se inscreva se não tiver inscrito ainda. Se tiver inscrito, compartilha com a galera aí. A primeira vez que eu peço isso, compartilha com a galera, que isso ajuda bastante o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.